Fala pessoal, tudo bem? What's up, folks? Professor Marcos aqui. Vamos para mais uma aula para abordar a nossa prova do Enem relacionada à matéria da língua inglesa. Vocês estão lembrados que na aula passada eu falei para vocês dos 5 alicerces para se dominar uma língua. Vamos lembrá-los quais são: grammar, reading, writing, speaking and listening. Então, eu disse para vocês que para se dominar uma língua é necessário saber essas 5 habilidades ou esses 5 alicerces, ok? Mas eu disse para vocês também que na prova do Enem a gente vai se basear basicamente em 2 desses alicerces, que são grammar, ou seja, gramática ou estrutura, e o reading. O que é o reading? O reading é o nosso tema principal da aula de hoje. O reading é a leitura, é a compreensão do texto, é entender o que aquela pergunta do Enem tá querendo que nós saibamos e daí a gente poder dar a melhor resposta e a resposta correta, ok? Bom, então hoje na aula de hoje nós vamos falar sobre competências e habilidades. Então a prova do Enem, como eu disse para vocês, ela sai um pouco dessa questão teórica, como é uma prova de inglês normal, onde ele te faz perguntas de gramática, perguntas de present perfect, de simple present, de simple past, de pronouns. Não, a prova do Enem eles não abordam esse tipo de pergunta. Claro que essas questões gramaticais, elas estão implícitas nos textos, ou seja, tem que ter um conhecimento gramatical para você poder fazer a interpretação das perguntas e dos textos, ok? Bom, então qual é o foco do Enem? O foco do Enem é solução de problemas cotidiano. Ou seja, o Enem ele vai sempre abordar algo do nosso cotidiano, algo que tem a ver com o dia a dia, o nosso dia a dia, e que soluções vocês darão para esses problemas do dia a dia, obviamente que em inglês. Então, como eu disse, ela sai do campo teórico e passa para o campo prático de como você deve resolver determinados problemas, ok? Então, o que é competência e habilidades? Vamos falar um pouquinho disso. Então, na prova de língua inglesa, o Enem, ele nos pede para focar na competência da área 2, ou seja, o que é a área 2? É a competência de língua estrangeira, seja em inglês, seja espanhol. Para quem escolheu inglês, estamos juntos aqui. E o Método Olho também disponibiliza essas mesmas aulas com foco em espanhol. Então o Enem ele vai perguntar: como resolver esse problema? Que competência eu tenho para resolver um problema? Ok? Então isso é o foco principal da prova do Enem: competências e habilidades. Vamos entender um pouquinho o que são competências e o que são habilidades e qual é o foco principal que o Enem nos pede para vocês fazerem uma boa prova, ok? Então vamos lá. O Enem diz: conhecer e usar língua estrangeira moderna como instrumento de acesso às informações, outras culturas e grupos sociais. Bom, então vamos interpretar isso aqui. Conhecer línguas estrangeiras modernas, no nosso caso é o inglês, como instrumento de acesso às informações. Então o que vem a ser instrumento de acesso às informações? É uma maneira, uma habilidade que nós temos que ter para poder interpretar um texto, no caso a pergunta da prova do Enem, e também interpretar as múltiplas escolhas, ou seja, você tem que entender daquelas respostas ali
qual que é a mais correta de acordo com a sua interpretação do texto da pergunta e de acordo com a sua interpretação do texto das respostas, ok? Outras culturas e grupos sociais. Então, o que vem a ser isso? Como eu falei na aula passada, o inglês na nossa sociedade, no Brasil, de uma forma geral, nós temos uma influência quase que diária e 24 horas por dia da língua inglesa. Então, e agora já há alguns anos com a internet e mídias sociais, a gente tem acesso a outras culturas. O que seria isso? Culturas de outros povos, culturas de outras regiões, mesmo dentro do Brasil, nós temos culturas diferentes, na região sudeste, na região nordeste, na região norte, na região sul. E eu, como professor de inglês, posso falar que dentro de países de língua inglesa, seja os Estados Unidos, seja o Canadá, seja a Inglaterra, seja a África do Sul, seja a Austrália, Nova Zelândia, são países também que as culturas, claro que tem a cultura geral do país, mas tem as culturas regionais. E o que isso quer dizer? O que é uma cultura de um povo ou de um país? A maneira de se falar, a maneira de se vestir, a maneira de comer, a maneira de se expressar através da música, através do teatro, através de textos, de poesia, de livros, do cinema, que é um meio que a gente tem muita influência no Brasil, né? Música e cinema, principalmente nos Estados Unidos, mas nós temos aí séries que são inglesas ou muitas bandas que eu gosto de ouvir que são australianas, por exemplo. Então isso é uma maneira de ter acesso a outras culturas. E grupos sociais. O que são grupos sociais? Grupos sociais é uma forma básica de associação entre seres humanos que estão mutuamente em interação. Então, onde há uma interação entre dois ou mais seres humanos, aquilo ali já se forma um grupo social. A maneira de se comportar, a maneira de conversar, a maneira de trocar ideias, a maneira de se expressar e, obviamente, que uma das ferramentas para isso é o uso da língua, né? Então a gente volta naquela primeira aula dos 5 alicerces. Eu preciso daqueles 5 alicerces quando nós falamos de interação, de como se expressar em grupos, ou seja, com o seu indivíduo, com o seu amigo, com o seu professor, com a sua namorada, com o seu namorado, enfim. Isso forma uma interação entre pessoas, isso aí é o grupo social. Beleza? Bom, vamos falar do nosso próximo tópico, o que são competências e habilidades. Muito bem, que é o nosso foco principal da prova do Enem. Então, competência é o que eu preciso para resolver um problema. E quais são as ferramentas que eu preciso para ter esta competência? São as habilidades. Então, eu posso dar aqui inúmeros exemplos para vocês, ok? Então, por exemplo, um piloto de avião, ele tem a competência de colocar o avião no ar, pousar o avião, se comunicar com a torre durante o voo. Para ele ter essa competência, ele tem que ter inúmeras habilidades, certo? Ele tem que estudar meteorologia, ele tem que estudar navegação, ele tem que estudar o avião, ele tem que estudar como pilotar o avião, ele tem que provavelmente falar inglês, porque a linguagem internacional de tráfego aéreo é o inglês. Então são inúmeras habilidades que ele tem para poder ter a competência de colocar um avião no ar e descer com o avião, enfim, pilotar um avião. Então esse é só um exemplo. Eu poderia aqui listar outras profissões, outras competências, a competência de um médico, a competência de um professor, a competência de um músico, enfim. Então era só para exemplificar e vocês entenderem o que é uma competência e o que são habilidades. Então qual é a competência que vocês têm que ter para a prova do Enem? Então vocês devem ter competência de interpretar, de conhecer e usar a língua inglesa dentro
dessas questões que o Enem propõe. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre instrumento de acesso. O que é um instrumento de acesso? Então, por exemplo, para você entrar no cinema, qual é o seu instrumento de acesso? É o seu ingresso. Então, qual é o nosso instrumento de acesso que nós vamos ter aqui para resolver essas questões de inglês? O conhecimento da língua, o conhecimento principalmente do que eu falei na aula passada, que é o reading e grammar. Claro que o Enem ele não aborda a prova assim diretamente de uma forma teórica, é de uma forma prática. Mas você tendo um bom conhecimento de vocabulário, você tendo um conhecimento de estrutura, você vai ter ferramentas, você vai ter habilidades para poder interpretar as questões e resolvê-las da melhor maneira possível. Para finalizar, nas próximas aulas nós vamos começar a abordar esses exemplos, ou seja, eu vou pegar questões do Enem e nós vamos ler, interpretar, e aí eu vou mostrar para vocês a questão da competência e das habilidades que tem que ter para decodificar aquela questão e entender a proposta daquela pergunta, daquele texto. E vocês vão ver que a gente vai trabalhar com vários tipos de situações do dia a dia, ou seja, o Enem se preocupa muito com a questão do cotidiano, como nós abordamos anteriormente. Beleza, galera? Então, até a próxima aula e may the force be with you always.